Há 35 anos, as Forças Armadas da China, o Exército Popular de Libertação, EPL, estavam presas ao passado. A descrição parecia ótima, veja bem, com enormes reservas de tanques, muitos caças e até mísseis balísticos intercontinentais, os ICBMs, que poderiam destruir uma cidade do outro lado do mundo em poucos minutos. Mas, ao começar a ler o livro, você logo perceberia que a força dos tanques vinha de um projeto dos anos 1940. Aqueles caças eram cópias de baixa qualidade e os ICBMs eram lentos para entrar em operação e imprecisos, conseguindo atingir uma cidade apenas se uma ogiva de alto rendimento fosse colocada na ponta. Avançando para os dias de hoje, porém, eles já não são mais assim. Uma nova edição desse livro é necessária e eles realmente mudaram tudo isso. Aquilo que antes era uma relíquia gigantesca, baseada em quantidade em vez de qualidade, agora foi transformado em uma força mais enxuta e capaz. Caças furtivos, mísseis de precisão, blindados modernos, porta-aviões, drones e um núcleo de tropas muito mais profissional. Há alguns problemas aqui e ali, com certeza, mas a transformação como um todo é simplesmente impressionante. E hoje vamos guiá-los por essa transformação, analisando os tanques, navios, aeronaves, mísseis, submarinos, drones e, de fato, as ideias que arrastaram o EPL para o século XXI. A percepção. Houveram vários momentos que fizeram o EPL acordar para a realidade. A surra discreta que eles levaram na Guerra Sino-Vietnamita de 1979, a crise do Estreito de Taiwan de 1995 a 1996 e o bombardeio da embaixada deles em Belgrado em 1999. Veja alguns exemplos. Todos, de formas diferentes, destacaram verdades desconfortáveis, mas todos eles ficaram pequenos diante do puro terror que foi a Guerra do Golfo de 1991. Agora, resumindo, para quem não sabe, naquela época, o Iraque tinha um dos maiores exércitos do mundo, geralmente considerado o quarto ou sexto maior. As tropas deles também eram extremamente experientes em combate, graças à Guerra Irã-Iraque, e ainda tinham um enorme arsenal de blindados e artilharia. Então, depois que o Iraque invadiu o Kuwait, em agosto de 1990, os Estados Unidos e uma coalizão de mais de 30 outras nações se envolveram na defesa do Kuwait e simplesmente destruíram as forças armadas iraquianas em 43 dias. Tijolo por tijolo, tanque por tanque, a capacidade do Iraque para guerrear foi sistematicamente desmontada, começando pelo ar, com bombardeios implacáveis a postos de comando, defesas aéreas, centros logísticos, pontes e blindados. Depois, as tropas entraram para dar o golpe final, e a ofensiva terrestre durou só cerca de 100 horas antes que grandes formações colapsassem, recuassem ou se rendessem em massa. Assim, tão rápido quanto começou, a guerra acabou. O motivo disso ter aterrorizado a China foram as semelhanças marcantes entre seu exército e o do Iraque. Então, a partir disso, veio a óbvia constatação de que o que foi feito com o Iraque poderia muito facilmente ser feito com eles. Naquela época, o EPL, como o exército de Saddam, era basicamente uma bagunça. Era uma máquina voltada para forças terrestres, baseada em blindados e artilharia, com integração estratégica limitada entre as forças e quase nenhuma vigilância em tempo real, guerra eletrônica ou ataque de precisão. Eles não estavam apenas atrasados em doutrina e tecnologia, estavam praticamente na Idade da Pedra. Como afirmou Jiang Zemin, líder de 1989 a 2002. Os fatos da Guerra do Golfo mostram que a tecnologia avançada no setor militar elevou a precisão dos ataques armados a um nível inédito. O lado com vantagem tecnológica tinha mais iniciativa no campo de batalha. No mundo de hoje, se um país não fortalecer suas capacidades de defesa e não melhorar a qualidade de suas forças e sua habilidade de lutar sob condições modernas, especialmente de alta tecnologia, não for forte, então, uma vez que a guerra estoure, ele frequentemente cairá em uma posição passiva, à mercê de ataques, e seus interesses nacionais, dignidade nacional e prestígio internacional sofrerão grandes danos. Fim da citação. Então, o que ele, e mais amplamente, as forças armadas que ele comandava, realmente fez para colocar as coisas nos trilhos? Bem, muita coisa era, na verdade, algo pouco glamuroso. Sim, era vital sem dúvida, mas não era uma máquina grande, legal e nova.
não chamava tanta atenção. Era o trabalho em uma base forte e estável que faz com que máquinas sofisticadas façam sentido, sejam eficazes e, de fato, viáveis. Por exemplo, são doutrina, um padrão militar de combate e regras sobre como planejar, treinar e empregar as forças na guerra. Para o EPL, a reforma significou gradualmente abandonar a ideia da era mal de guerra popular baseada na guerrilha nacional e trocá-la por slogans cada vez mais futuristas. Por exemplo, a expressão guerras locais sob condições de alta tecnologia, usada por Jiang Zemin, depois virou guerras locais sob condições de informatização. É um baita trava-língua, não acha? Isso veio de Hu Jintao, de 2002 a 2012, que depois assumiu sua forma atual de guerras locais informatizadas, sob Xi Jinping, presidente de 2012 até o presente. Da mesma forma, no conceito deles de operações conjuntas de armas combinadas, ou seja, ideias de alto nível sobre como todas as forças armadas devem lutar juntas em uma campanha integrada. Sob um único plano, as operações conjuntas de diferentes forças, sob condições de alta tecnologia, se tornaram operações conjuntas sob condições de informatização, que por sua vez se tornaram operações conjuntas integradas. Felizmente, como informatização nem é uma palavra de verdade. Obrigado, China. Você deve perceber o quadro geral que mostramos aqui. Eles têm aceitado sua situação como ela é e, de forma pragmática e lenta, estão fazendo algo a respeito. Houve, é claro, medidas específicas implementadas para ajudar a realizar tudo isso também, sendo a primeira delas a Diretriz Estratégica Militar de 1993 para o novo período, que mudou a postura do EPL de uma força projetada para defender contra uma grande invasão terrestre para uma força capaz de projetar poder no entorno imediato da China. Esse escopo foi ampliado com mais livros brancos ao longo dos anos, com o próximo que vale a pena analisar sendo o Defesa Nacional da China, de 2004, que começou a expor como aquele maldito conceito de informatização pelo qual eles eram tão obcecados, na verdade, iria se concretizar, que pode ser melhor resumido como menos pessoas carregando equipamentos mais sofisticados, especialmente equipamentos de comunicação mais avançados. Avançando para 2015, a estratégia militar da China começou a direcionar um foco específico para a Marinha do Exército de Libertação Popular, ou PLAN, e para a Força Aérea do Exército de Libertação Popular, ou PLAF. Eles declararam explicitamente que a Marinha do Exército de Libertação Popular passasse de uma postura restrita de defesa das águas costeiras para uma combinação de defesa das águas costeiras e proteção em mar aberto, e para que a PLAF deixasse de ser apenas uma defesa aérea territorial e se tornasse apta a operações ofensivas e defensivas integradas no espaço aéreo. Em 2019, na Defesa Nacional da China, na nova era, discutia-se a implementação de uma nova diretriz estratégica militar. Focada em operações conjuntas, espaço, ciberespaço e força de apoio estratégico, reúne toda a infraestrutura de apoio essencial a uma força militar moderna capaz de ataques de precisão. E claro, sustentando tudo isso, por mais grandioso e ambicioso que fosse, estava o dinheiro. Ou melhor, o fato de que a China agora realmente tinha dinheiro. Veja, na época de Mao, a China era, sem rodeios, realmente muito pobre. E agora, ela definitivamente não é mais pobre. Graças às reformas do socialismo, com características chinesas, de Deng Xiaoping e tudo que veio depois, ou seja, tudo já mencionado até aqui. Use o martelo como fachada de legitimidade e proponha um novo contrato social, enriquecendo o povo se aceitarem ficar calados e não questionar o status quo. Com isso, a China passou de um PIB per capita de $320 em 1990 para 13.300 em 2024 e um PIB total de 18,7 trilhões. E, para a nossa história de hoje, a defesa tem acompanhado esse foguete. Porque mesmo que Pequim mantenha a linha oficial em algo relativamente modesto, entre 1,5% e 2% do PIB, a base cresceu tão rápido que os gastos do Exército de Libertação Popular acumularam anos e anos de aumentos anuais altos, de 1 dígito e às vezes até de 2 dígitos. Em termos reais, com o orçamento militar final de 2025 declarado como pouco menos de 250 bilhões de dólares americanos, segundo o Conselho de Estado.
Talvez chegue a 300 bilhões ao incluir partes ocultas em outros ministérios, segundo o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. E com tudo isso sendo todo o contexto mais amplo e o panorama geral que poderíamos precisar, agora vamos entrar na parte realmente interessante. Máquinas que a China tem adquirido para tirar suas forças armadas da estagnação da era da Guerra do Golfo e levá-las ao século XXI. Tanques e veículos blindados. Vamos começar com os mais legais de todos, os tanques, e na verdade veículos blindados de forma geral. Basicamente, depois da Guerra do Golfo, a frota blindada do EPL era realmente enorme. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, havia cerca de 8.000 tanques de batalha principais, MBTs, em 1990. Mas a frota tinha principalmente modelos antigos, como os Tipo 69 e Tipo 80, que já mostravam sua idade. E esses, basicamente, remontam ao Tipo 59, que na verdade era um T-54A soviético, que os chineses copiaram mal e deixaram de fora metade das partes boas. Itens básicos, como o estabilizador do canhão principal do T-54A, seu holofote infravermelho e o sistema de combate noturno. Apesar das melhorias nos modelos 59 mais recentes, o mesmo ocorreu com seus veículos de transporte de infantaria mecanizada. Eles tinham veículos blindados de transporte de pessoal, mas eram abaixo do padrão, como o Tipo 63, basicamente uma versão chinesa inspirada nesse conceito. Baseado na ideia básica do BTR-50 soviético, blindagem fina, anfíbio, espaço para 10 soldados e só isso mesmo. Quanto aos veículos de combate de infantaria, ou IFVs, basicamente APCs com armamento decente, eles simplesmente não tinham isso. Mas isso mudou rapidamente em 1992, com a introdução do Tipo 86, uma cópia do BMP-1. Ainda é uma máquina rudimentar com blindagem fina, poder de fogo razoável e sistemas de comunicação antigos e ultrapassados. Mas pelo menos havia espaço para 8 soldados na parte de trás, e as vantagens de mobilidade por ser anfíbio. Na verdade, é uma simplificação grosseira, eu seria o primeiro a admitir, mas vou colocar dessa forma para passar a ideia básica. Quando Pequim estava colocando seu Temograd BMP-1 em serviço, Moscou já tinha o BMP-3 em operação, que, como o nome já indica, estava 2 gerações à frente em termos de aprimoramentos e melhorias. Atualmente, alguns desses sistemas antigos ainda persistem nas periferias, esperando substituição, como os Type 88, outra evolução do Tipo 59, realizando exercícios em Xinjiang em 2021, a qualidade dos veículos blindados deles agora está significativamente melhor como um todo. O símbolo disso é o Tipo 99, o primeiro tanque de batalha principal moderno da China, construído com base no que a tempestade no deserto mostrou ser essencial em um tanque. Ver primeiro, atirar primeiro, acertar primeiro, de dia ou de noite, enquanto se move, e fazer tudo isso sendo parte de um sistema mais amplo de armas combinadas. Quanto a como ele consegue tudo isso, dizem que é graças à inclusão de coisas como uma mira termal com um telêmetro a laser, além de uma prática função de rastreamento automático a bordo. Mira panorâmica independente de 360 graus para o comandante, funcionando dia e noite, permitindo alinhar o próximo alvo enquanto o atirador atua em outro. Sistema de controle de tiro avançado, com computador balístico digital, sensor de vento, sistema de referência da boca do canhão e capa térmica para o cano, reunindo tecnologias modernas. Um canhão de guerra de 125 mm de alma lisa, estabilizado em 2 eixos e alimentado por carregador automático em carrossel, possibilita que apenas 3 tripulantes operem tudo. Comunicação e informações a bordo feitas com eficiência. Ele possui um conjunto completo de rádios, sistemas de identificação amigo-inimigo, IFF, e processamento de informações a bordo. O conjunto inclui contramedidas eletroópticas, receptor de alerta de laser e lançadores de fumaça para sobrevivência. Embora haja dúvidas legítimas sobre a eficácia de tudo isso, como se o carregador automático em carrossel pode lançar a torre para o alto. Assim como acontece com os russos, ainda é uma grande questão saber o quão bom é o Tipo 99 e não se ele é bom. Sabemos o bastante para concluir que ele não é só uma porcaria maquiada para aparecer nas câmeras. Na verdade, se há algum problema evidente com ele, está relacionado à sua disponibilidade.
Atualmente, não há número oficial divulgado sobre a quantidade em serviço e, acredite, gastamos muito tempo procurando isso. Mas um documento estratégico de 2024 do Centro Árabe de Pesquisa e Estudos Políticos chegou à conclusão de que eles tinham cerca de 1.100 na época. Tanques Type 99 divididos entre o modelo padrão já explicado e o novo 99A ainda recente em serviço. Isso em uma força total de MBTs que se acredita estar na faixa dos 5.000 e poucos. E só por isso, pise no freio, porque isso muda as coisas drasticamente, fazendo com que o Type 99 não seja um Abrams chinês, um bom MBT que é apenas o padrão em seu respectivo exército, mas sim uma boa ponta de lança. Disponível em certa quantidade, mas não é o padrão. O verdadeiro cavalo de batalha do EPL é o tipo 96, design mais antigo e barato, ainda com canhão de 125 mm, blindagem composta, depois reativa explosiva, estabilização de tiro e motores melhores que os da série inspirada no T-50 e 4 Gosto da versão Temu. Acredita-se que eles tenham algo em torno de 2.500 tipo 96 em todas as variantes, com o restante da força de MBTs sendo a já mencionada série Temu. Esses foram enviados para unidades de treinamento ou guarnições remotas, onde estrangeiros com câmeras que expõem narrativas raramente aparecem. Isso apresenta um problema, porque a partir disso você pode ficar inclinado a assumir que a história é essa. Eles estão trabalhando para que o Type 99 seja o MBT, lenta, mas seguramente. Assim que eliminarem todos os modelos antigos e ruins, eliminarão o tipo 96 e seguirão até que só reste o Type 99 em todo lugar. Certamente é uma suposição válida, mas o problema é que simplesmente não sabemos o que eles estão planejando nesse sentido, porque as mensagens vindas da República Popular são bastante confusas. Por exemplo, a Xinhua, agência estatal de notícias, fez uma grande matéria em 2014, chamando o Type 99 de novo carro de combate principal do exército e trunfo da China na guerra terrestre. No mesmo ano, o China Daily, também estatal e em inglês, afirmou que o exército chinês provavelmente adotaria o tanque Type 96B como pilar de sua frota, substituindo a maioria dos modelos antigos. E então, só para bagunçar ainda mais tudo isso, dê uma olhada nisso, o Type 100. Resumindo, é a nova sensação. Revelado no desfile do Dia da Vitória de 2025, a mídia chinesa o apresenta como um tanque de batalha principal de quarta geração. Possui torre não tripulada, canhão principal 105 mm, radar avançado, sistema de proteção ativa do tipo Hard Kill e auxílios de realidade aumentada para a tripulação. Além de algumas frases de efeito sobre IA e combate inteligente coordenado. Afinal, estamos em 2026. Por que não? Relatórios e análises ocidentais sobre o desfile convergem para o mesmo quadro básico. Tripulação de 3 pessoas na parte inferior do casco, estação de armas remota e sensores na torre, além de sistema híbrido diesel-elétrico que permite mover o tanque silenciosamente no modo elétrico, reduzindo o ruído e assinatura infravermelha. Nós, francamente, não fazemos ideia de quantos eles têm, nem de quantos eles querem ter. Pequim não nos informou, e como faz menos de um ano desde a revelação até agora, ainda faltam evidências para especularmos. Então essa é a situação dos MBTs chineses. Grande variedade de itens aparentemente perfeitos, mas silêncio total sobre detalhes. A situação dos blindados que não são MBTs deles é mais clara. O tanque leve, tipo 15, que entrou em serviço no final de 2018, foi projetado considerando que metade da China é formada por grandes montanhas. Leve, entre 30 e 35 toneladas, boa mobilidade pelo peso baixo e motor de 1.000 cavalos, canhão moderno de 105 mm com carregador automático e ótica decente. E acompanhando ele, você tem uma verdadeira variedade de veículos de transporte de infantaria que agora são realmente respeitáveis. O tipo 04, por exemplo, é o atual creme de la creme dos VBCIs. Introduzido em 1999, ele finalmente dá à infantaria mecanizada chinesa um equivalente moderno ao BMP-3 e, de certa forma, ao Bradley. Chassi anfíbio sobre lagartas, torre para 2 tripulantes,
canhão de 100 milímetros e autocanhão de 30 milímetros. Espaço para um esquadrão atrás e no centro do veículo. Controle de tiro moderno, sensores térmicos e rádio garantem boa consciência situacional. O tipo 08, por sua vez, é a resposta do EPL às famílias ocidentais 8x8 como a Striker ou a Boxer. Em serviço, desde 2008, é um chassi modular sobre rodas disponível nas versões VCI com torre de 30 milímetros transporte de tropas, posto de comando, veículo de reconhecimento, entre outras. Além disso, ele é anfíbio e pode atravessar rios e áreas costeiras rasas facilmente. Não é glamouroso, mas tira grandes contingentes da infantaria leve e média da China de caminhões velhos e os coloca em veículos capazes de acompanhar tanques em estradas e trilhas, além de resistir ao fogo leve inimigo. Sobre veículos anfíbios, veja o tipo 05, criado para o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Exército de Libertação Popular. Tudo junto em um nome só, típico da China. Trata-se de uma família de veículos anfíbios de assalto rápido, baseada no mesmo casco, incluindo uma variante VCI, com torre de canhão de 30 milímetros e outra de assalto, equipada com canhão de 105 milímetros de baixo recuo montado acima, sendo esses os exemplos mais notáveis. Ambos foram feitos para cruzar águas abertas rapidamente, alcançando pouco mais de 20 km por hora antes de desligar os jatos, subir na praia e seguir para o interior. Enquanto o equipamento antigo eram APCs flutuantes, o tipo 05 oferece aos fuzileiros navais um veículo capaz de acompanhar, se comunicar com todos e impor respeito na linha costeira. Em vez de ser só peso morto, com uma metralhadora. E poderíamos continuar. Sério, a China lançou muitos veículos desde a Guerra do Golfo, mas você entendeu. Eles evoluíram de cópias ruins do T-54 e clones do BMP-1 para uma frota variada de blindados pesados, leves, sobre rodas e anfíbios que, em sua melhor versão, merecem estar no clube moderno. Claro, ainda há algumas coisas antigas nas periferias, mas, no geral, é inegável que os veículos blindados da China evoluíram muito. Aeronaves. A Força Aérea do Exército de Libertação Popular foi provavelmente o ramo mais assustado com a Guerra do Golfo, pois isso é inegável. Embora não fossem apenas uma força simbólica ou de papel, suas capacidades eram péssimas para os padrões da época. Basicamente, a cisão sino-soviética dos anos 1960, quando Moscou rompeu com Pequim por causa dos detalhes de como o comunismo deveria ser mais rígido, praticamente matou o avanço aeroespacial chinês, já que a ajuda tecnológica simplesmente cessou depois disso. Como resultado, passaram os 30 anos anteriores à Guerra do Golfo tentando ajustar e melhorar o que os vizinhos do norte deixaram. Como, por exemplo, o MiG-20 e um soviético se tornando o J-7, que mais tarde foi desenvolvido localmente para o J-7, um J-7-2 e J-7H, entre outros. O mesmo aconteceu com os tanques também, aliás. É por isso que tudo era um derivado ou desenvolvimento do tipo 59, enquanto os soviéticos passaram para o T-60 e 2, depois o T-70 e 2, depois o T-80 e assim por diante. Houve alguns esforços para seguir por conta própria na aviação, porém, para voltar ao assunto em questão. O J-8, uma espécie de super MiG-20, e levou 11 anos para entrar em serviço após o primeiro voo de teste, e a versão inicial não tinha radar capaz de detectar alvos abaixo da aeronave, nem operava em todas as condições climáticas. Sua ficha técnica era Mach 2 canhões, mísseis infravermelhos básicos e um radar que só enxergava para onde o nariz apontava, basicamente isso. Eles o aprimoraram ainda mais, é claro, mas mesmo o J-8A, o modelo topo de linha na época da Guerra do Golfo, ainda não tinha radar capaz de detectar alvos abaixo da aeronave e apresentava eletrônicos incrivelmente pouco confiáveis. Depois, havia os projetos avançados e ousados daquele período, que simplesmente fracassaram. Considere o J-9 como exemplo. Seu desenvolvimento começou em 1964 e ele deveria ser o interceptador, um novo padrão global que ultrapassaria Mach 2,5, subiria até 23 mil metros em menos de 2 minutos e teria radares de ponta e mísseis de todos os tipos saindo por todos os lados. E não resultou em nada, com o programa sendo cancelado em 1980.
Poxa, eles nem conseguiram fazer um avião comercial moderno direito sem que tudo desse errado. Com a principal tentativa deles, o IGRAS-10, tendo apenas 3 protótipos construídos antes de ser cancelado em 1984. Porque seria mais barato simplesmente comprar modelos estrangeiros, e os estrangeiros eram melhores, isso sem falar das outras capacidades que eles simplesmente não tinham. A AWACS, por exemplo. Eles colocaram um grande radar em cima de um TU-4, que era uma cópia não licenciada e feita por engenharia reversa do B-20 e 9, montada pelos soviéticos, colocaram alguns turbohélices e foi isso, um único protótipo chamado KJ-1. Depois, o desenvolvimento foi cancelado quando descobriram que ele tinha problemas de vibração impossíveis de resolver. Da mesma forma, o combate aéreo, além do alcance visual, era basicamente algo que eles não conseguiam fazer. Eles simplesmente não tinham os mísseis. Assim como também não tinham nenhuma capacidade de ataque de precisão, justamente aquela que permitiu que o exército do Sudão fosse destruído tão rapidamente, nem capacidade de ataque estratégico. Agora, porém, não há mais dúvidas sobre isso. Eles são líderes mundiais e possuem muito provavelmente a segunda melhor força aérea do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Começando pelo principal exemplo, o J-20, um caça furtivo bimotor de aproximadamente 20 metros de comprimento, capaz de operar em qualquer condição climática, que entrou oficialmente em serviço em 2017 e agora parece existir em mais de 300 unidades, se as estimativas ocidentais estiverem corretas. Por baixo da superfície também, ele tem tudo o que deixaria os engenheiros chineses de 1991 bastante empolgados. Um grande radar de varredura eletrônica ativa no nariz, um sistema de busca e rastreamento infravermelho e outros sensores passivos espalhados pela fuselagem, além de um cockpit totalmente digital para integrar todas essas informações. O compartimento central transporta ao menos 4 mísseis PL-15, com alcance de 200 km, e as asas podem levar mais armamento se o perfil furtivo não for prioridade. Não é exatamente um MiG-20 e um melhorado, certo? Mesmo os caças chineses mais comuns hoje superam tudo o que eles operavam no início dos anos 90. O J-10, por exemplo, é uma aeronave monomotor multifunção com seu próprio radar AESA, mira montada no capacete, mísseis PL-15 e um cockpit totalmente digital. É um coringa versátil, enquanto o J-16 de 2 assentos é um caça de ataque de longo alcance capaz de levar muitas bombas guiadas e mísseis antinávio, controlados por sensores modernos e enlaces de dados. Ele tem um cockpit digital de verdade, diferente da confusão analógica dos seus antecessores. E não podemos esquecer dos bombardeiros estratégicos, os grandalhões, dos quais a China atualmente é um dos únicos 3 países no mundo que possuem, sendo os outros 2 a Rússia e os Estados Unidos. À primeira vista, esse é um caso em que parece que a China realmente não fez muito progresso, já que seu bombardeiro estratégico principal, o H-6, entrou em serviço em 1969 como uma versão licenciada do soviético Tu-16, que voou pela primeira vez em 1952. Todos os principais bombardeiros estratégicos em operação têm projetos centrais antigos. O B-52 dos Estados Unidos, por exemplo, também voou pela primeira vez em 1952, assim como o Tu-95 russo. Ambos foram totalmente redesenhados e reconstruídos para se tornarem modernas plataformas de lançamento de mísseis de cruzeiro, atendendo às exigências do bombardeio estratégico atual. E o H-6 não é diferente, com suas variantes mais recentes, o H-6N, sendo uma máquina muito diferente do original. Os antigos turbojatos WPA foram substituídos por turbofans D-30KP-2, de fabricação russa, ou pela cópia nacional WS-18, proporcionando um alcance muito melhor e menor consumo de combustível. O compartimento de bombas foi retirado, sendo substituído por tanques de combustível maiores e espaço, para um único míssil balístico enorme, como o JL-1, com capacidade nuclear, instalado sob a linha da fuselagem, complementado por pilones sob as asas, que podem carregar mísseis adicionais, como o míssil de cruzeiro CJ-20 e o míssil hipersônico Dürbag J-20 e um aviônicos também, totalmente refeitos. Então sim, é um projeto antigo.
como exemplo de atraso da China, não se aplica. Eles também têm um bombardeiro furtivo real e um equivalente ao B-2 em desenvolvimento, capacidade que só os Estados Unidos têm atualmente. Mas como expliquei detalhadamente em um vídeo recente, sabemos tudo sobre o H-20 como foi apelidado. Ele está chegando. Será realmente um bombardeiro furtivo? E isso é tudo que sabemos. Todas as capacidades que a China não tinha na Guerra do Golfo, agora eles têm. Veja o AWACS. Antes, eles mal conseguiam operar um velho KJ-1, mas agora tem uma gama completa de plataformas de vigilância aérea. Grandes aeronaves de comando e controle de teatro baseadas no IL-70 e 6, como o KJ-2000 modelos menores, turbohélice, KJ-200 e KJ-500, para cobrir as lacunas e patrulhar a costa, e agora até mesmo KJ-600 embarcados em porta-aviões. Todas são plataformas respeitáveis, segundo as informações disponíveis. Depois, há o transporte aéreo estratégico, que a China agora realiza graças ao I-20, seu primeiro modelo próprio, semelhante ao C-17. Ele pode transportar cerca de 60 toneladas de equipamentos e até mesmo um único carro de combate principal. Type 99 ou 2. Type 15 por distâncias intercontinentais, sendo acreditado que a China possua algo em torno de 100 deles. Isso é uma capacidade real de deslocar brigadas de tropas e blindados pela Ásia por via aérea, em vez de fazer o que fosse possível com os poucos IL-70 e 6 de sobra que a URSS e depois a Ucrânia e a Rússia conseguiram vender para eles. Já mencionamos o combate além do alcance visual. Simplesmente ao citar que o PL-15 agora existe quando falamos do J-20, mas adquirir essa capacidade vai muito além de apenas um míssil bom. Na verdade, o que realmente importa é toda a cadeia envolvida nisso. Os radares modernos AESA nos narizes dos J-10, CJ-16 e J-20, que pelo menos no papel conseguem enxergar nas mesmas faixas de centenas de quilômetros que o PL-15 pode alcançar. Links de dados táticos permitem que caças compartilhem informações silenciosamente entre si com postos de comando em terra, enquanto os aviões de alerta aéreo antecipado alimentam o sistema com uma visão muito mais ampla a centenas de quilômetros de distância. Adicione computadores de missão e softwares adequados para organizar, filtrar e priorizar todos esses dados vitais. E, de repente, um piloto da Força Aérea do Exército de Libertação Popular não está mais apenas apontando o próprio radar de nariz para um ponto e torcendo. Ele é apenas mais um elemento integrado a uma grande cadeia de ataque capaz de repassar alvos e atualizar a orientação de mísseis já em voo. Isso é uma grande transformação, não é? De uma força aérea quase sucateada, capaz apenas de dissuadir uma invasão em larga escala, para o que acreditamos ser a segunda melhor do mundo. Os Estados Unidos se destacam, pois suas capacidades e números estão em outro nível, praticamente em uma liga própria. Mas quem mais está chegando perto da China e do que eles podem fazer agora? Ninguém. É isso. Mísseis. E agora uma capacidade que a China aprimorou a um nível tão alto que provavelmente são os melhores nisso. E claro, estou falando dos mísseis. O título da sessão já deixava isso claro, certo? E realmente devemos enfatizar a palavra absurdo ao descrever o quanto eles evoluíram também. Pois, lá na época da Guerra do Golfo, o segundo corpo de artilharia, precursor da atual força de foguetes do Exército de Libertação Popular, ainda era, no fundo, um instrumento de dissuasão nuclear. Uma unidade com poucos sistemas grandes e lentos, praticamente sem capacidade de ataque de precisão moderno. Isso ocorria principalmente pela falta de infraestrutura, já que um sistema de mísseis eficaz vai além da parte destrutiva. Satélites, sensores, links de dados e sistemas de comando localizam alvos, fornecem coordenadas e atualizam informações conforme a situação em terra evolui. E então, finalmente, guiar a munição propriamente dita até o destino final. Agora, porém, eles têm tudo isso e mais um pouco. Por exemplo, o Beidou, alternativa chinesa ao GPS, foi ativado regionalmente em 2000 e globalmente em 2020, permitindo à China navegar e guiar armas com seu próprio sinal via satélite, sem depender da rede dos Estados Unidos. Os satélites de radar Gaofen 3,
que formam uma constelação Lanceia em órbita sincronizada com o Sol a 755 quilômetros da Terra, são ideais para localizar e rastrear navios, fornecendo alvos precisos para mísseis de longo alcance. Depois, existe a constelação GN-1, uma grande frota comercial de uso duplo, ideal para fornecer aos planejadores chineses imagens nítidas e frequentes de navios, portos e bases aéreas, ajudando no direcionamento de mísseis. E, por fim, grandes estações de radar costeiras, além do horizonte, ao longo da costa continental, usam sinais de onda celeste e de superfície para rastrear navios e aeronaves a milhares de quilômetros no Pacífico. Depois, repassam as detecções para serem refinadas por satélites e outros sensores. Resumindo, eles já possuem toda a infraestrutura necessária para usar esses novos mísseis sofisticados. E caso você esteja se perguntando, tirando algumas exceções importantes, como os Estados Unidos, pouquíssimos países têm algo parecido com toda essa estrutura em grande escala e realmente integrada em uma grande cadeia de ataque, pronta para te eliminar. E sobre os próprios mísseis novos e sofisticados, temos duas palavras para você: hipersônico. Na verdade, acho que é uma palavra só. George escreveu esse episódio, ou seja, Mach 5 ou mais. Para referência, a velocidade do som varia com a altitude, sendo diferente ao nível do mar. Não precisamos nos preocupar com os motivos agora. Hoje é 1.235 km por hora ou 6.175 km por hora para o total. Mach 5, o famoso whammy. Isso, de forma bem simples, é uma velocidade absurda, algo em torno de 6 a 7 vezes mais rápido do que um avião comercial normal. Não é só teoria ou algo assim, existe mesmo, mas você nunca vê, acredita em mim, é tipo um míssil, confia, irmão. É uma capacidade real, já em operação. Exemplo disso é o DF-17 míssil balístico móvel por estrada, com alcance de 1.800 a 2.500 quilômetros que transporta um veículo planador hipersônico. Apresentado ao público em 2019, acredita-se que sua velocidade final de aproximação supera Mach 5. O GR-21 é um míssil balístico antinávio da Marinha, geralmente lançado de destroyers, tipo 55. Revelado em 2022, tem alcance estimado de 1.000 a 1.500 km e velocidade de cerca de Mach 6 ou mais. É considerado um destruidor de porta-aviões. É isso que Pequim vai apontar para os porta-aviões da OTAN se tentar tomar Taiwan à força. O DF-27 é um míssil hipersônico maior, de maior alcance, parecido com um míssil balístico intercontinental convencional, ou ICBM, mas com opção de planagem hipersônica ao retornar à Terra. Segundo o relatório anual de 2024 do Departamento de Defesa dos Estados Unidos ao Congresso sobre os desenvolvimentos militares e de segurança envolvendo a República Popular da China, ele possivelmente já está em serviço no momento em que este texto foi escrito. É um nome complicado, mas Pequim ainda não confirmou isso. Sobre o DF-27 Pequim, também não declarou abertamente que ele é tão rápido quanto o XKPH, pelo menos até onde conseguimos encontrar. Mas as discussões em chinês sobre isso quase sempre repetem os mesmos números sobre ele, cobrindo 2.100 km nos testes, equivalente a Mach 8,5 ou Mach 9 mais ou menos. Assim como dizendo explicitamente que sua velocidade final de aproximação ao alvo é Mach 10. Considere, a título de comparação, os esforços dos americanos. A arma de resposta rápida, lançada do ar, AGM-183, a da Força Aérea começou seu desenvolvimento em 2018 e era para estar operacional até 2022. Ela foi engavetada em 2025 e supostamente voltou a ser desenvolvida no orçamento de 2026. E tem também o Dark Eagle, do Exército, cujos lançadores e kits de apoio estão com algumas unidades desde 2023, mas o seu primeiro teste de voo bem-sucedido, de ponta a ponta, só aconteceu em dezembro de 2024, e na verdade, a implantação, que há muito tempo é prometida, ainda não aconteceu. A Rússia é a única que se aproxima da China com o Kinjal e o Avantgarde, mas são mais peças de demonstração em pequena quantidade do que uma família ampla e integrada de sistemas de munições hipersônicas. Embora tenhamos focado em hipersônicos, não pense que esse é o único tipo de míssil que a China aprimorou desde a Guerra do Golfo. Considere seus ICBMs.
Naquela época, sua força era basicamente um pequeno punhado de DF-5, sendo a variante DF-5, a mais avançada disponível. Apesar de o DF-5A alcançar até 13 mil quilômetros, suficiente para atingir todo o território continental dos Estados Unidos, e uma ogiva com rendimento de até 5 megatons ou 333 vezes o poder explosivo da bomba Little Boy lançada sobre Hiroshima. Para referência, na verdade, não era tudo isso. Ele usava combustível líquido, enquanto ICBMs de combustível sólido já eram padrão desde os anos 1960, com a chegada dos mísseis americanos Minuteman e soviéticos RT-2. Você pode deixar um míssil de combustível sólido pronto para lançamento. Quando a Terceira Guerra Mundial começar, basta levá-lo para fora, mirar no céu, inserir os dados do alvo e apertar o grande botão vermelho do fim do mundo. Já os ICBMs, movidos a combustível líquido, por outro lado, não podem ser deixados abastecidos, e por isso o atraso para prepará-los pode criar uma grande lacuna nas capacidades de retaliação de uma nação, já que as ogivas nucleares podem estar caindo nos seus silos enquanto você ainda está tentando colocar o combustível nos seus próprios mísseis. Mas esse era apenas um dos problemas do DF-5A, já que ele também tinha uma precisão realmente chocante com seu erro circular. Provável, ou CEP, a expressão militar para o quanto ele poderia se desviar do ponto no mapa para o qual você o mira, acreditava-se que variava de 500 a 3.500 metros. Isso, aliás, explica por que ele tinha uma ogiva tão grande, compensar a baixa precisão. Apesar disso, o DF-5 continua firme como o DF-5. C, ainda movido a combustível líquido, mas com alcance aumentado para 20 mil quilômetros e preciso o suficiente para que sua única grande ogiva fosse substituída por um sistema de veículos de reentrada múltiplos e independentes, ou MIRV, que empilha várias ogivas menores que podem ser direcionadas de forma independente. Entrando na disputa estão os novos ICBMs, como o DF-31 e o DF-41, e não são apenas os grandes que passaram por melhorias radicais também. Mísseis balísticos convencionais, por exemplo, também evoluíram. Naquela época, eram o DF-11 e o DF-15 no topo, sendo que o primeiro entrou em serviço em 1992 e o segundo em agosto de 1991. E com eles, estamos falando de um alcance de 300 quilômetros e um CEP de 600 metros com o DF-11 e 300 metros com o DF-15. Agora, são coisas como o DF-26. Ele melhorou em aspectos que podemos medir, com um alcance de até 4.000 quilômetros e um CEP descrito apenas como alto, graças ao fato de ser tão novo, tendo sido revelado publicamente apenas em 2015. Também evoluiu em aspectos abstratos, como possuir um veículo de reentrada manobrável que dificulta sua interceptação, diferente do corpo balístico simples dos antecessores. Fale o que quiser sobre a possibilidade de serem usados contra nós algum dia, mas é preciso reconhecer Pequim. É uma grande reviravolta, não acha? Como dizemos, acreditamos firmemente que eles são atualmente os líderes mundiais em mísseis. Ninguém chega perto desse esforço em nenhum lugar do mundo, especialmente considerando as armas hipersônicas. Submarinos. Agora, depois de falarmos sobre uma área que a China passou a dominar, estamos discutindo uma área em que ela ainda tem muito trabalho a fazer. Submarinos. Na época da Guerra do Golfo, a China realmente tinha uma força submarina considerável, mas, claro, isso era só à primeira vista, porque sim, eles tinham 63 cascos em serviço no total, mas a maior parte desse número era composta por isso. O submarino de ataque, tipo 033, uma cópia da classe soviética. Projeto 633, que era movido a diesel, rudimentar e originalmente datava de 1957. Rudimentar. Crude, não tripulado, Crewed. Claro, seria rudimentar e bruto mesmo, mas pelo menos ele podia operar totalmente submerso, graças a elementos de design copiados do tipo 21 nazista. Eles também tinham esse tipo 35, uma versão aprimorada do tipo 33. Ele trocou o antigo layout de 2 eixos do projeto 633 por um sistema de propulsão de eixo único mais potente, mais rápido e principalmente mais silencioso. Se você acha que isso era ótimo para um submarino dos anos 90, vamos esclarecer agora. Na verdade, não era.
Os americanos, por exemplo, usavam a classe Los Angeles como principal submarino de ataque na época. Caçador movido a energia nuclear, capaz de atingir mais de 30 nós e operar em grandes profundidades com sonares de arrasto, tecnologia avançada de silenciamento e capacidade de lançar mísseis Harpoon e Tomahawk contra alvos em terra. Os soviéticos, ou os russos, dependendo de qual ano dos anos 90 você está considerando, tinham algo semelhante, a classe Projeto 971, grande, veloz, movido a energia nuclear, com sonares avançados, hélices inteligentes e pesada carga de torpedos e mísseis antinávio. Bem, Pequim tinha submarinos nucleares na subclasse de ataque, ao contrário do que se pensava. Equivalente em função aos Los Angeles, em 971, por exemplo, eles tinham o tipo 91, a classe de 5, que foi comissionada pela primeira vez em 1974. O problema, porém, é que eles eram meio ruins, barulhentos, com muita vibração, sonar e armamentos básicos, e um reator que, digamos assim, quando um dos nossos teve a chance de ver um no Museu Naval de Qingdao, preferiu ser cauteloso e recusou educadamente. Eles tinham um submarino de mísseis balísticos na Guerra do Golfo, capaz de lançar ogivas nucleares para destruir cidades. Mas quando falamos de um submarino de mísseis balísticos, não estamos nos referindo a uma única classe. Não queremos dizer uma unidade em serviço, o Changzheng 6. E foi só isso. Mesmo com a história da ogiva nuclear capaz de destruir cidades, ela também não era grandes coisas. Barulhenta demais, cheia de todo tipo de problema técnico e quase nunca era confiável longe do porto. Seus mísseis JL-1, de curto alcance, também basicamente a obrigavam a ficar rondando as águas costeiras. Ou então, a única coisa que ela iria explodir com uma ogiva nuclear seriam alguns peixes. Compare com o que os americanos e quem quer que estivesse no comando em Moscou fizeram naquela semana sobre submarinos lançadores de mísseis balísticos. Os primeiros navegavam com esquadrões de submarinos classe Ohio, cada um com 2 dúzias de mísseis MRV com alcance de 7 a 8 mil quilômetros. E os outros usavam submarinos Delta e Typhoon, com poder de fogo semelhante. Você entendeu a ideia? Mais uma vez, não foi um esforço risível de Pequim durante o período da Guerra do Golfo, mas também não era nada de ponta ou líder mundial. Tudo que aquela força poderosa era naquela época era uma força naval litorânea um pouco acima da média. Uma força que não podia, de forma significativa, projetar poder internacionalmente. E agora, bem, na verdade, como dissemos no início deste capítulo, eles ainda têm um caminho a percorrer, para ser franco, mas ainda estão muito à frente de onde já estiveram. Os tipo 33, por exemplo, já se foram, restando apenas alguns como navios museu. Os tipo 35 seguem em serviço como tapa-buraco para compor a frota, enquanto Pequim desenvolve projetos mais avançados. Mas eles foram radicalmente modernizados, pelo menos para tentar mantê-los competitivos. O tipo 35G ganhou um sistema moderno de controle de tiro, possibilitando disparar torpedos antissubmarino guiados por fio, não apenas os antigos de trajetória reta. O 35B foi além ao incluir mísseis de cruzeiro antinávio e de ataque terrestre lançados por tubos. O tipo 35 ainda é um submarino dos anos 1950, mas pode ser visto como um carro clássico, restaurado e modernizado. Objetivamente, não é tão bom quanto algo feito ontem, mas é bom o suficiente para pelo menos não te fazer arrancar os cabelos de estresse. E falando em arrancar os cabelos, a China também avançou muito com submarinos nucleares. Considere, por exemplo, os submarinos de ataque tipo 93, que são o que os antigos 91 sempre quiseram ser. Submarinos caçadores nucleares de verdade, com sonar de casco, lateral e matriz de arrasto. Mais silenciosos, com maior poder ofensivo por torpedos pesados, mísseis de cruzeiro de longo alcance, como os da família Birj-18 e nas versões mais novas, até células de lançamento vertical. Depois, ao submarino de mísseis balísticos tipo 94. Tudo o que o Changzheng 6 não era, de maior alcance e mais silencioso, embora analistas ocidentais ainda acreditem que ele seja mais barulhento do que equivalentes americanos ou russos modernos. E, em vez dos Nakadao JL-1, eles vêm equipados com 12 JL-2 nos submarinos mais antigos e JL-3 nos mais novos. O JL-2, caso esteja se perguntando, é geralmente considerado capaz de transportar uma ogiva grande ou várias menores no estilo MRV. E o JL-3 é amplamente suspeito de oferecer o mesmo, só que em uma versão mais refinada.
Mas isso continua sendo apenas suposições fundamentadas, porque, surpreendentemente, você acreditaria que as configurações exatas não são algo que Pequim decidiu revelar para nós? É uma pena, a gente sabe. No horizonte surge o submarino nuclear de ataque de próxima geração deles, o tipo 95. Os detalhes são vagos, mas a direção está clara. Os Estados Unidos possuem o submarino de ataque avançado classe Virginia. Silencioso, de longo alcance e equipado com sensores e mísseis de cruzeiro, o tipo 95 deve ser a versão chinesa da Virginia, com casco mais largo para esconder mais equipamentos, manter silêncio e mais células de lançamento vertical. No entanto, como dizemos, embora isso seja sem dúvida uma grande melhoria em relação ao que eles tinham durante a Guerra do Golfo, ainda há trabalho a ser feito aqui. Os submarinos provavelmente são a parte do EPL que mais precisa de atenção. Depois, há a questão dos tipo 39, A, B e C, uma série de classes de submarinos a diesel totalmente novas. São bons para os padrões de submarinos a diesel, com propulsão independente de ar, silêncio e autonomia subaquática respeitáveis, mas ainda são apenas submarinos a diesel. Como dissemos, graças aos Estados Unidos elevando o padrão, o diesel não é mais a base de submarinos de alto nível. Além disso, considere os números brutos. Dependendo das fontes e do ano exato que você está considerando, estimativas de fontes abertas geralmente colocam a China em torno de 60 submarinos no total, incluindo cerca de 6 do tipo 94 e menos de 10 submarinos nucleares de ataque, com o restante sendo a diesel. E embora isso não seja nada ruim, o Reino Unido tem 9 submarinos, a Índia tem 18, não há como negar. Não chega nem perto do que os Estados Unidos e a Rússia têm, com os primeiros contando com 67 submarinos, todos nucleares, e os russos ficando em torno de 50 a 60, com uma proporção muito maior deles, equipados com reator em comparação à frota chinesa. Resumindo então, a China claramente fez muitos avanços debaixo d'água, mas não é uma líder global nesse campo, e isso é um fato incontestável. Eles não têm cascos suficientes e poucos são movidos à energia nuclear. Ainda assim, seguem claramente o caminho certo. Tudo o que é preciso é uma leva de tipo 95 e concluir os tipo 94 como uma classe de 8, como Pequim afirma querer, e chegaremos a uma conclusão bem diferente. Drones. Os drones ainda estavam em sua infância durante a Guerra do Golfo, de modo geral, mas mesmo assim desempenharam seu papel. O RQ-2, um pequeno vante de reconhecimento desenvolvido por americanos e israelenses, era lançado por catapulta. Navios como Missouri e Wisconsin usavam drones para guiar projéteis de 16 polegadas até posições costeiras iraquianas e fizeram uma guarnição da ilha Falachar se render apenas pairando sobre eles. Acredita-se que tenha sido a primeira vez na história em que soldados se renderam diretamente a um drone, refletindo o estágio da tecnologia global de drones na época. Era eficiente para observação. E era basicamente isso. A China, no entanto, nem sequer fazia isso. Naquela época, eles tinham apenas 2 drones de destaque. Este aqui, o WZ-5, era uma versão obtida por engenharia reversa, movida a jato, do drone de reconhecimento americano AQM-34. Pequim derrubou vários nos anos 60, que não transmitiam dados ao vivo nem respondiam a comandos em tempo real, como o RQ-2. Ele seguia a rota pré-definida, pousava e era recuperado. E este aqui, o CK-1, originalmente um LA-17 soviético, para o qual eles conseguiram a maior parte das peças antes de a amizade com Moscou chegar ao fim, e depois terminaram por conta própria. Assim como o WZ-5, ele era movido a jato, mas era usado principalmente como um drone-alvo, com um pouco de testes de explosão nuclear também. Agora, porém, as coisas são bem diferentes, pois a China não só alcançou os americanos, como pode até, sob certos aspectos, tê-los superado. Permita-me explicar. Os drones modernos do EPL geralmente se dividem em 3 categorias. Os de vigilância e reconhecimento, que observam, os de combate, que atacam, e os inovadores, que fazem mais de uma forma ou de outra. O primeiro grupo inclui equipamentos como o WZ-7, um drone de reconhecimento de alta altitude que alcança 18.000 metros, com um design estranho, mas, segundo a maioria, eficaz de asas unidas, que lhe proporciona uma autonomia razoável. Geralmente acredita-se que seja de cerca de 10 horas, dependendo do perfil de voo.
Ele estaria em serviço na Força Aérea do Exército de Libertação Popular desde 2018, com fuzelagens registradas em imagens de satélite no Tibete, Hainan e perto da fronteira com a Coreia do Norte. Desde 2023, ele tem uma variante naval, geralmente vista no leste do país e no Mar do Sul da China, perto de Taiwan. E sua função, além de apenas aquelas explicações vagas sobre reconhecimento, é captar sinais de radar e transmissões eletrônicas em grandes áreas, enviar dados de localização para mísseis de longo alcance e, claro, tirar fotos e gravar vídeos. É um avanço em relação ao antigo WZ-5, não é mesmo? Se você sair um pouco da linha, mas ainda ficar no mesmo campo, vai encontrar coisas como o BZK-005, o cavalo de batalha de média altitude e longa autonomia. Possui uma saliência de ligação via satélite nas costas e uma torre eletroóptica abaixo. Apresentado em Zhuhai em 2006, hoje é comum em postos avançados como a Ilha Woody, no Mar do Sul da China. Seu desempenho também o coloca bem no meio, voando a cerca de 8.000 metros com mais de 30 horas de autonomia. Tudo isso enquanto transmite silenciosamente imagens ao vivo de quem está navegando ou voando por ali. E também existe o TB-001, que se encaixa no mesmo perfil geral. Mas aí chegamos aos que atacam. Aqui, as séries Winglong e Rainbow se destacam como respostas chinesas aos drones Predator e Reaper dos Estados Unidos. É um material confiável, que não quebra recordes, nem abre novos caminhos, mas que aparece, tira algumas fotos perfeitamente aceitáveis, explode algumas coisas de forma eficiente o suficiente para não ofender o contribuinte chinês e segue em frente. Uma Winglong 2, por exemplo, é um drone turbohélice com 20 metros de envergadura, 6 pontos de fixação autonomia acima de 30 horas e capaz de lançar mísseis guiados AR-1, AR-2 e pequenas bombas de precisão. Você entende o que quero dizer? É algo bem normal. É basicamente apenas um drone Predator com outro nome. O CH-4 da série Arco-Íris, por sua vez, é isso, só que um pouco maior. Um Reaper com outro nome, basicamente. Transporta até 345 kg de armamento em 6 suportes, tem autonomia de 30 a 40 horas em missões de reconhecimento e pode lançar mísseis a partir de 5.000 metros de altitude, acima do alcance da maioria das defesas aéreas leves. Poxa, ele até parece um Reaper, exceto pela ausência de um estabilizador vertical e pela entrada de ar invertida em 180 graus. Os que atacam são ainda menores, como o CH-901, uma pequena munição vagante de 9 quilos, ou seja, um drone kamikaze que um único soldado pode lançar de um tubo, enviá-los unindo por 10 a 15 quilômetros de distância e depois mergulhar direto em um veículo leve ou posição entrincheirada, destruindo-os graças à pequena ogiva de 3,5 kg. Pode não parecer muito, mas aqui vai algo para dar perspectiva. Uma granada americana M67 tem 180 gramas de explosivo, e o CH-901 tem 20 vezes isso e ainda pode ser guiado diretamente até você. Então, de repente, não parece tão fraco assim, né? E também tem o fato de que eles podem ser lançados de lançadores, montados em caminhões com mais de 40 unidades em uma onda gigante, especificamente para saturar toda uma área contestada com um enxame. O que é bem assustador, para ser sincero. E então, finalmente, chegamos à parte empolgante, a parte estilo Jerry Anderson, aos inovadores, aos drones que levam ao limite o que um veículo aéreo não tripulado pode alcançar. Considere nosso voto pessoal para o MADES, o GJ-11, uma asa voadora furtiva com compartimento interno de armas, que voou pela primeira vez em 2013 e agora é oficialmente descrito pelo governo chinês como totalmente em serviço. Ele pode atacar alvos terrestres e fotografá-los, provavelmente sem ser detectado por radar. Dizemos provavelmente porque a China nunca mostrou provas concretas de sua capacidade furtiva. No entanto, e é aqui que a coisa realmente fica interessante, afirma-se que ele também pode não apenas atacar alvos aéreos. É impressionante, já que os americanos só começaram há pouco a testar mísseis guiados nos Reapers para autodefesa e ataques limitados contra alvos aéreos. Também pode funcionar como o que os chineses chamam de fiel escudeiro.
Um cão de ataque semi-autônomo que voa à frente de um caça tripulado, geralmente mostrado em parceria com um J-20 de 2 lugares nas animações aprovadas pelo governo, atraindo mísseis para si, bloqueando radares, transportando sensores extras e até disparando suas próprias armas em alvos que o piloto na nave-mãe designa para ele. É realmente algo impressionante. E por fim, temos o WZ-8, o rápido, que supostamente alcança Mach 3, é movido a foguete e aparentemente consegue atingir altitudes de 50 mil metros, ou seja, metade do caminho até o espaço. Isso é cerca de 5 vezes a altitude de um avião comercial. Acredita-se que entrou em serviço em 2019, consideramos que é uma plataforma apenas de reconhecimento, já que, surpreendentemente, Pequim não revelou todos os detalhes. Só para reforçar, a China leva drones tão a sério que lançou isso em dezembro de 2024, o Sichuan. Pequim a chama de navio de assalto anfíbio, o que, para ser justo, ela realmente é. Mas esse título deixa de fora uma parte fundamental e de fato revolucionária do seu design. O fato é que ela é o primeiro porta-drones de verdade do mundo, ou seja, projetado intencionalmente assim desde a quilha. Ela ainda não foi comissionada até o momento desta gravação, estando ainda em testes no mar. A mídia estatal chinesa destaca suas futuras capacidades, com a Xinhua observando que foi projetada para transportar dezenas de helicópteros e drones nos hangares e convés. O grande destaque é uma catapulta eletromagnética e um sistema de parada feitos para aeronaves não tripuladas de asa fixa. Como o Global Times destacou ainda mais na cobertura do lançamento do Sichuan, ela é o primeiro navio desse tipo no mundo. Navio híbrido de assalto e porta-drones com catapulta para lançar e recuperar drones furtivos de ataque e UAVs de reconhecimento de longo alcance, permitindo à Marinha lançar e recuperar enxames de drones de combate e reconhecimento de um único casco como um porta-aviões, em vez de usá-los apenas como apoio em navios de assalto de helicópteros. E Sichuan também é um excelente ponto de apoio para nosso último tópico neste capítulo: comparar os esforços com drones de outros países, pois queremos destacar como a China se destaca nessa área. Porque sim, outras nações também possuem navios drones, como o Anadolu da Turquia, por exemplo, e ela na verdade se adiantou ao Sichuan nesse ponto. Ela começou sua vida como um navio de assalto anfíbio, no estilo Juan Carlos I, do qual a Ankara planejava operar F-35Bs. Então, o presidente Erdogan fez uma travessura ao comprar alguns S-400 russos, e Washington expulsou a Turquia do programa F-35. E, de repente, o Anadolu ficou sem nenhum jato. Felizmente, a Turquia também possui uma excelente indústria de drones. Assim, uma aposta foi feita: recentrar tudo em torno dos Bayraktar TB3 e dos Kızılelm a jato, e assim fazer da aviação não tripulada a atração principal. Quando a Anadolu foi comissionada em 2023, Ankara a apresentou como o primeiro porta-drones dedicado do mundo, o que era verdade, mas o Sichuan ainda é o primeiro construído desde o início para drones. Também há o iraniano Shahed Madavi e o Shahed Varman Bagheri, caso já tenham sido afundados até o momento da publicação. Navios porta-contêineres foram convertidos em porta-drones nos últimos anos e é literalmente só isso no mundo inteiro em termos de porta-drones. A China se destaca nesse aspecto. Assim como, de fato, eles estão indo bem com todos os seus drones, porque, para não esquecermos, durante a Guerra do Golfo, o esforço deles foi liderado por 2 modelos estrangeiros de reconhecimento antigos e copiados por engenharia reversa. Porta-aviões. Nós realmente deixamos o melhor para o final aqui, porque se tem uma coisa que a China realmente mudou depois da Guerra do Golfo, talvez até mais do que seus mísseis ou seus drones, são seus porta-aviões. Por quê? Bem, porque na época em que Saddam estava passando vergonha, a China não tinha nenhum porta-aviões, nenhum sequer, e nunca tinha tido nenhum. Essas coisas eram exclusivas das grandes potências globais, e a China, como vimos em várias introduções de capítulos, não fazia parte desse clube na época. Mas isso já era uma ambição deles há muito tempo, e por isso eles já tinham algo em suas mãos. HMS
Melbourne, um porta-aviões australiano comissionado em 1955, que eles compraram em 1985 apenas para desmontá-lo, é claro. Nada suspeito como desmontar sistemas críticos e complexos, tipo uma catapulta a vapor, para fazer engenharia reversa e aprender seus segredos. Claro que não, era só pelo metal para sucata. E foi assim que, após a Guerra do Golfo, eles começaram a levar a modernização militar a sério. Eles já tinham um pezinho no mundo dos porta-aviões. Mesmo assim, ainda estavam longe de ter um porta-aviões operacional. Afinal, são máquinas complexas, mas foi um início que não prejudicou em nada. Depois, passaram a comprar mais porta-aviões antigos e problemáticos, aproveitando o colapso da União Soviética, quando havia gente praticamente doando esses navios, desde que prometessem desmontá-los e não fazer mau uso. Minsk foi o primeiro, um antigo porta-aviões da classe Kiev, que a Rússia, recém-independente, descomissionou em 1993 e vendeu como sucata em 1995. Depois foi a vez do Kiev, o navio líder da classe homônima, também descomissionado em 1993, mas vendido em 1996. E finalmente foi a vez do Variag, um navio da classe Kuznetsov, lançado em 1988, mas que teve sua construção abandonada com 68% concluída devido ao colapso da União Soviética. Ela acabou indo parar na China em 2002. Hoje em dia, Pequim ainda nunca admitiu intencionalmente o truque que usaram naquela época. Mas isso acaba escapando de vez em quando, como neste pequeno trecho de um artigo de 2011 escrito, editado, revisado, censurado e publicado pela Administração Estatal de Ciência, Tecnologia e Indústria. Citação: nos anos 80, a China desmontou o porta-aviões aposentado da Marinha Australiana, a HMAS Melbourne, e ao fazer isso, acumulou alguns conhecimentos básicos sobre a construção de porta-aviões. E essa pequena frase passou pelos olhos de muita gente antes de ser publicada, cada um deles ligado a um cérebro que sabia da verdade. Sim, eles estavam adquirindo porta-aviões para engenharia reversa, e imaginamos que algumas pessoas na China tiveram muitos problemas. E por mais que a gente adorasse contar mais sobre as histórias deles, porque cada uma é cheia de reviravoltas estranhas, mudanças malucas e acordos duvidosos, hoje só temos tempo para focar em uma: Variag. Ela representou uma oportunidade para Pequim. Era a chance de aplicar o que haviam aprendido, sem o desafio de construir um porta-aviões do zero, apenas finalizando o trabalho inacabado de outro. Ela já estava 68% pronta. E foi exatamente isso que fizeram. Liaoning, como ficou conhecida, foi incorporada à Marinha do Exército de Libertação Popular, a PLAN, em 25 de setembro de 2012. Tem que dar crédito à China. Ela não é um super porta-aviões como o Nimitz, mas fizeram um trabalho respeitável. A Liaoning foi ao mar como um navio da classe Kuznetsov, modernizado, com decolagem curta e pouso com cabos de parada. Navio de recuperação com rampa de esqui na proa para decolagem, sistema de parada para recuperação e todo o sistema de combate chinês sob a estrutura. Ela manteve turbinas a vapor convencionais, em vez de optar por algo exótico ou nuclear, e com uma carga típica, leva 24 J-15, 10 Z-18 e 2 Z-9 em seu interior. Então, você entende o que queremos dizer? Não é revolucionário nem ultrapassa limites, mas é um porta-aviões legítimo, funcional e moderno. Ainda assim, é importante, pois poucas nações possuem um. Isso é ainda mais relevante por ela ser navio-irmão do almirante Kuznetsov. Para quem não sabe, resumindo a história, a Rússia independente manteve ela funcionando com gambiarra até 2017 e desde então ela está atracada, com a data de retorno ao serviço sendo adiada repetidamente. Mas e a China? O que eles fariam agora que provaram que podiam construir um porta-aviões, desde que tivessem as rodinhas de apoio? Bem, construir um sem as rodinhas, naturalmente. Entra em cena o Shandong, comissionado em 2019. Ela tem alguns pequenos ajustes nas bordas, mas na verdade é só mais uma Liaoning, só que feita totalmente pela China, desta vez. Fácil. Agora que sabia com confiança que podia construir e operar porta-aviões, será que ela manteve o conservadorismo e produziu mais Liaonings e Shandongs aceitáveis? Ou B, continuou avançando?
buscou algo maior, buscou mais, buscou, ouso dizer, um super porta-aviões. No fim, para alívio dos youtubers sedentos por hype, escolheram a opção B. Mas eles não estavam sendo imprudentes com isso. Em termos de porta-aviões, eles tinham acabado de começar a andar, e um super porta-aviões seria como sair correndo em disparada. Então, em vez de arriscar cair de cara no chão, eles decidiram simplesmente passar para uma corrida leve, construindo um porta-aviões quase super, o Fujian. E o que faz dela quase super? Ela é o primeiro porta-aviões chinês a incorporar plenamente uma catapulta. Melbourne ficaria orgulhosa, pois tem um convés reto, diferente do antigo método inclinado e de aceleração máxima das irmãs mais velhas, permitindo lançar aeronaves totalmente carregadas. Além disso, com um deslocamento respeitável de cerca de 80 mil toneladas, ela pode transportar mais aeronaves que suas irmãs, geralmente entre 60 e 65 segundo fontes chinesas. É importante notar que só 10 dessas aeronaves não são de asa fixa, diferente dos porta-aviões Liaoning e o Shandong, também que acomodam 2/3 de aviões de asa fixa para helicópteros. Quanto ao que ainda impede o Fujian de ser um super porta-aviões, geralmente há apenas um ponto que as pessoas destacam. Ela não é movida de energia nuclear. Mas não se preocupe, pois, como dissemos, a China avança para entrar no clube dos super porta-aviões, devagar e com cuidado, e o próximo, o ainda não batizado tipo 004, se prepara para isso. Movido a energia nuclear, deslocamento de 120 mil toneladas, espaço para até 100 aeronaves e até 5 catapultas individuais, de acordo com os números normalmente mencionados. E isso, de qualquer forma que você olhe, é um super porta-aviões. As opiniões estão divididas sobre o que virá a seguir, embora a maioria acredite que, com a China basicamente tendo alcançado o auge do que é possível fazer com um porta-aviões, uma classe de 6 Type 004 está a caminho. E os próprios chineses? Bem, eles estão sendo tipicamente vagos sobre isso. Mas seja pela mídia estatal ou pelo próprio governo, há um ponto em comum em todos os comentários deles sobre o assunto. Eles não vão se contentar com só 4 porta-aviões. No fim, foi um grande sucesso, certo? Considerando que, há 40 anos, a única experiência deles com porta-aviões era desmontá-los para sucata, supostamente. E isso, achamos, já deve ser o suficiente por hoje. Vídeo longo, não é? Claro que há mais coisas sobre as quais poderíamos falar, e de fato, há vários outros tópicos que deixamos de fora deste episódio. Mas, para te dar uma visão geral da direção que as coisas estão tomando, com altos e baixos bem claros, o que mostramos hoje já é mais do que suficiente. E o que vimos é que a direção geral é de progresso, não de estagnação ou retrocesso, e que o nível geral de melhoria tem sido simplesmente fenomenal. Nesse contexto, algumas áreas viraram líderes mundiais. Mísseis e drones, por exemplo, enquanto outros setores atingiram nível competitivo com grandes, como tanques e aviação tripulada. Outras, apesar de ainda faltarem em alguns aspectos, também cresceram muito, especialmente os submarinos. No geral, porém, agora não há um único aspecto do EPL que possamos dizer que é claramente antiquado ou desesperadamente negligenciado. E isso não é nada mal, não é? Quando, há 35 anos, era apenas bom o suficiente para convencer Margaret Thatcher de que tentar manter Hong Kong à força seria uma ideia boba, e cujo general passou a Guerra do Golfo memorizando como dizer "eu me rendo em americano". Isso não significa que não haja outros problemas, além de alguns equipamentos precisarem de ajustes, porque eles existem. E são coisas como o fato de que ninguém no EPL jamais disparou uma arma em combate de verdade. Isso significa que há divisões inteiras de tropas que precisam superar o fato de que sim, existe um ser humano naquela mira. Pare de enrolar e derrube-os antes que eles derrubem você. Há divisões inteiras de tropas que só aprenderam a usar todo esse equipamento sofisticado sob o estresse controlado de exercícios e não estão preparadas para o estresse do combate real, impossível de reproduzir. Poucos têm experiência de combate. Há divisões inteiras que nunca precisaram manter a calma sob fogo inimigo, cobertas por pedaços dos próprios companheiros. Zhang Youxia, Yu Zhenli e Wang Haijian.
Eles são praticamente os únicos oficiais superiores que conhecemos que já viram combate, todos na Guerra Sino-Vietnamita de 1979. Nos escalões mais baixos, há poucos oficiais e suboficiais dos confrontos de fronteira com a Índia em 2020 e alguns veteranos de missões de paz que usaram armas, e basicamente só isso. E então, existem os problemas mais chatos, mas igualmente sérios. Estamos falando de corrupção, que nunca desaparece de verdade, não importa quantos figurões apareçam desfilando algemados na TV. Cultura de comando marcada por microgerenciamento e formalidades políticas, com oficiais mais preocupados em desagradar o partido do que perder oportunidades táticas. Sistemas logísticos que funcionam muito bem para movimentar equipamentos dentro da própria China, mas se tornam verdadeiros gargalos no momento em que se fala em sustentar operações grandes e complexas a partir da costa ou no Oceano Índico, e assim por diante. Ainda assim, no geral, é uma transformação e tanto. E como vimos ao longo do episódio com coisas como o tanque tipo 100 e o porta-aviões tipo 004, certamente não parece que eles pretendem tirar o pé do acelerador tão cedo. Obrigado por assistir.